Vamos ver o que o PH tem a falar. Chainsaw Man, episódio 8, Eu Te Amo, análise do episódio. Vamos ver o que o mestre tem a dizer. Eu não sou nenhum especialista em animação. Não é você, DC, é o PH. Nossa, cara. Sério, o DC, ele sempre quer atenção. Chainsaw Man, episódio 8 da primeira temporada. Seguimos nossas resenhas semanais. Hoje, como vocês podem ver, não estou no meu estúdio, né? Porque eu vim pra São Paulo cobrir a Comic Con Experience. CCXP. Inclusive, espero ver... Inclusive, as minhas correspondentes que estarão na CCXP, tô vazando, tá? Vão atrás do PH, tá? O PH vai mandar oi pra gente, tá? Espera. Só espera. O PH irá mandar oi pra gente, tá? Tô tacando aqui já a informação, tá? Vocês por lá, tá? E hoje eu vou comentar esse episódio que é, assim, simplesmente um absurdo, né? Um absurdo. Peço de cara o seu like, é de graça pra ti, mas pra mim vale demais. E peço também que sempre leia o primeiro comentário antes de deixar o seu comentário. Ou até antes de tecer conclusões sobre esse tipo de conteúdo aqui que eu faço. Tá? Relaxa, tamo Agradecido eu fico. tranquilo. E vamos lá, o que interessa. Bora. É muito importante Me dá que aula. filmes e séries que tratam de violência ou de assuntos parecidos, né, de assuntos drásticos, digamos assim, coloquem rapidamente consequências em cima do imponderável. A sensação de que o pior pode acontecer a qualquer momento é fundamental para O episódio faz isso o tempo os todo. níveis de tensão ficarem sempre altos. A gente ficar sempre alerta e sempre desconfiando de tudo. O episódio 8 de Chainsaw Man trata o imponderável como medida de engajamento. E agora fica difícil se apegar sem medo ou não querer viver cada detalhe enquanto ele acontece. Diferente do Denji, que negou lá uma O PH, que no outro vídeo, ele pediu, né? Essa antecipação, que ele é fã, ele já tava nela, sem nem notar. questão, né? Ou seja, ou a gente vive o episódio da semana, o episódio da vez, o assunto da vez, o arco da vez, quer que seja, ou pode ser tarde demais. E aí as coisas se vão como um sopro. Chainsaw Man começou agora. Até então, era só prólogo e nada mais. Ao contrário do que sugeri no episódio passado, o Denji, né, o Denji... Chainsaw Man começou agora, Ele literalmente. negou sexo com a Rimeno. E olha que curioso, não é que ele negou. Ele, na verdade, tem outras pretensões. Ele até queria, mas ele tem outras pretensões, tem outros objetivos. Costumeiramente, a gente olha pro protagonista nesse tipo de situação, ou seja, pro Denji. Mas é preciso inverter essa lógica. Rimeno, ela estava no auge das suas vontades. Por quê? Porque não as tinha contempladas por quem realmente ela queria. A carência Fato. de O Rimeno, Aki. que gostava de Aki. E também odiava esse controlador da Makima, porque estava tirando, Pô, mas ela já tirou uma casquinha do Aki, não tirou não? Ou eu tô maluco? obviamente, né, o seu ali do destaque, o seu do caminho. Isso reflete nela essa carência, né, esse rompante, esse imediatismo, esse desprendimento. Porém, a resposta para os reais sentimentos que temos não vem no momento simples da vida, não vem no fácil do dia a dia, vem nos piores momentos, vem quando a gente está no extremo. E não foi diferente para Rimeno. O episódio vai dar abordagem boba do sexo lá no seu comecinho, a um final que tem um eu te amo sem dizer eu te amo. Todo o tempo esse episódio tá sendo sem ser, tá mostrando sem mostrar, tá deixando na cara que um é o protagonista, mas deixando todo o resto do plano vazio. Sim, porque a parada do Chainsaw Man não é o texto dele, é o subtexto dele. Que muitas pessoas têm dificuldade de acessar, né? Episódio lidando constantemente com a sensação de que a gente sabe o todo a partir da parte, mas nunca temos o todo de mão beijada. Não à toa, mais uma vez, como eu já disse semana passada, começa com as entrelinhas do episódio anterior. Quando achamos que as entrelinhas não são úteis, ou seja, Não, eu concordo. O texto de Chainsaw Man também é ótimo, mas o subtexto dele é muito mais prazeroso. como que a Rimeno chegou ali no apartamento levando Denji, na verdade, passam a ser úteis no exato momento, no momento certo para dar profundidade a um assunto. E nesse caso aqui, a essa protagonista da vez, digamos assim. Nesse caso, aos sentimentos mais íntimos da Rimeno que, pelo menos eu, achava uma pessoa destemperada, fugaz, superficial. Não é. Porque ao sair dessa bobajada adolescente do começo do episódio e terminar na plenitude do amor que não precisa ser dito amor, do fogo que arde sem se ver, o episódio mostra o melhor roteiro até agora. Essa cena vem pra mostrar que Rimeno, ela é autossuficiente. Olha a mitada, tá? Presta atenção nessa mitada. Ela sabe muito bem o que sabe. Ela sabe muito bem resolver tudo. Mesmo bêbada, ela chega em casa, desenrola tudo, organiza, decide o que quer fazer com o seu corpo e por aí vai. Nesse começo, a fotografia enquadra nos cantos. O meio é vazio. Ou então, quando ela tá no meio, os cantos são vazios. Ou seja, é sobre ela. Quando coloca ela no canto... É sobre ela, até porque a composição, que nem eu falei, por que quando ela tá no canto é sobre ela? Por
causa da proporção áurea. Quando ela tá no meio, não é proporção áurea, mas ela tá dentro da regra dos terços. Ela tá enquadrada ali. Então, isso também funciona para dar foco a ela. Então, isso complementa muito bem o que o PH tá falando. O outro canto é preenchido com seu reflexo, usando muitos espelhos. Ou seja, estamos apenas vendo partes de uma Rimeno, estamos vendo apenas reflexos. E o que ela quer se mostrar ser, mas não necessariamente o que ela gostaria de ser. Jamais vimos, e talvez veremos, essa personagem por inteira, já que aparentemente ela morreu. A sua passagem por aqui, então, vem para nos fazer parar de olhar o superficial da coisa, o reflexo turvo, aquilo que a gente acha que é o principal. Olha a indireta que o PH tá mandando, hein? Caramba, hein? Esses anitubers estão tomando indireta do PH, hein? Ó! Os preconceitos que eu tive para com o caráter da Rimeno foram a partir de comportamentos explícitos que mais escondem do que mostram de fato. O que vimos então de Rimeno foi o que a psicologia chama de projeção. Ela nutria algo por Aki e projetava esse sentimento nos outros, aceitando essa ausência dele ou achando que essa ausência era de fato. Não, o PH deve ver meus tweets irônicos sobre Chainsaw Man e achar que eu sou o maior hater de Chainsaw Man, tá ligado? Essa que é a parte engraçada. Eu preciso chamar o PH na DM e explicar pra ele que, na verdade, é tudo uma grande piada. Fato, ela. O episódio trata a ausência o tempo inteiro. Os planos que eu já falei são categóricos, ao sempre deixar vazio alguma coisa, seja dos lados, seja do centro. As tomadas são atípicas porque a intenção aqui é incomodar. Explica o que é subtexto. Cara, de uma maneira muito simples, tá? Porque eu não quero entrar em detalhe técnico. O texto é o que você vê, ou seja, as falas e a parte verbal, que são as falas, e a parte não verbal também. E o subtexto seria a parte mais interpretativa, a parte do signo, a parte da semiótica, a parte onde você interpreta. O texto ele é um pouco mais explícito, o subtexto nem tanto. Eu acho que dá pra entender de maneira simples? É tipo as entrelinhas, né, no caso. Incomodar é fazer o banal parecer estranho. E tudo isso antes de acontecer de fato o caos do episódio, que é esse final, né? Na conversa do café da manhã, Rimeno pergunta como que o Denji consegue permanecer ali, mesmo depois de cenas e acontecimentos um tanto quanto constrangedores. Eu sinto que o roteirista está também nos perguntando como ficamos ali, depois de situações como a do vômito, e depois do jovem deslumbrado por uma pessoa que claramente o está manipulando. Situações como a do vômito, e depois do jovem deslumbrado por uma pessoa que claramente o está manipulando. Nosso protagonista, percebo, Denji, eu não gosto dele. Esse é o ponto. E por que a gente permanece aqui? Ele não é pra ser o heróizinho da vez? Por que a gente fica com esse cara? Por que a gente fica com essas questões? É essa a pergunta que a Rimeno faz pro Denji, né? E pra cada pessoa vai ter uma resposta. Pra Denji é o café da manhã de graça. Pra mim é esse constante vazio da narrativa e agora explicitada na fotografia. Um vazio que me convida o tempo inteiro a pensar. No caso, ele tá falando fotografia porque no cinema o storyboard tá atrelado à fotografia, à decisão de colocação de câmera, de enquadramento e tudo mais, entendeu? Então ele, como crítico de cinema, ele vai utilizar a palavra fotografia, e tudo bem, dá pra entender. Mas nesse caso, a gente tá falando do storyboard. Tá certo que o storyboard, ele acaba influenciando na fotografia no cinema, mas no anime, como não tem câmera, a gente não acaba se apegando a isso, porque a fotografia no anime é uma coisa diferente da fotografia no cinema, mas dá pra entender o que ele tá falando. Sobre Eu tenho certeza disso. que de fato eu tô vendo. Se o que eu tô vendo é o que eu tô vendo mesmo, que me convida para refletir as entrelinhas muito mais do que as linhas postas. Um vazio incômodo que, ao final, fica evidente que era o mesmo vazio que a Rimeno sentia para com a sua profissão, a sua vida e os seus relacionamentos, o seu modo de carregar a sua vida, as suas decisões. O demônio da vez ataca, né? Makima também foi atacada, mas só que eu duvido muito que ela tenha morrido, senão o episódio, eu acredito que teria feito mais caso da situação. Todos sofrem algo. Denji sai de cena em uma categoria absurda do roteiro de tirar o protagonismo desse cara para que um novo protagonismo... Então, fisheye, telefoto, ângulo holandês, perspectiva em primeira pessoa, são coisas atreladas à fotografia no cinema, de fato. Porque, por exemplo, o storyboarder no cinema, ou o próprio diretor, vai pedir para algo ser de X forma, então na parte da fotografia, lá para poder configurar a câmera e tudo mais, vai ser feito dessa forma. Por isso que precisa da fotografia no cinema. Mas no anime a gente sabe que não acontece isso, porque não tem uma câmera real ali. Então tem o storyboard, os animadores fazem o que está sendo indicado no storyboard e às vezes algumas coisas são necessárias na pós-produção.
que é a parte da composição fotográfica. O nome não é esse, não tem uma tradução exata, mas eu gosto de usar composição fotográfica para ficar mais fácil de entender. Porque a composição fotográfica é a parte mais fotografia de um anime que, em questão de... É a parte mais fotografia de um anime que tu vai ver, sabe? Em questão ali de cinema mesmo. Vendo no caso da Rimeno. E desde o episódio passado, tivemos muito tempo com a Rimeno e meio que a série tava dizendo, cara, vamos... Então, Chainsaw Man, quando falam que Chainsaw Man é cinematográfico, quer dizer que Chainsaw Man tem uma linguagem de cinema. E quando eu quero dizer linguagem de cinema, é numa questão de escolha de enquadramentos, escolha de ângulos, escolha de câmeras, de lentes, de iluminação. Tudo isso é linguagem cinematográfica. Tá certo que a maioria dos animes tem cinematografia, como todos os filmes têm, como toda série tem. Só que aqui em Chainsaw Man é algo mais escrachado, porque faz referência direta à linguagem cinematográfica de muitos filmes. Porque em Chainsaw Man parece que o tempo todo tem uma câmera filmando os personagens, filmando os ambientes. Você observa os ângulos de Chainsaw Man, os enquadramentos e compara com o de filmes. É quase a mesma coisa. Então, ao dizer que Chainsaw Man é cinematográfico, é nesse sentido, de uma linguagem cinematográfica. Mas muito otaku, que passa a vida toda vendo anime e não entende nada de cinema ou de cinematografia em si, acha que é uma palavra boba, que está sendo jogada ao vento, que é algo que não existe. Então acaba falando um monte de besteira. E tá tudo bem também, falar besteira faz parte. O mitismo é isso aí, entendeu? Mas é muito complicado você falar um monte de besteira se achando o dono da razão. Parar de falar sobre esse bicho aqui, vamos falar sobre ela? Então sempre que precisava o assunto voltava pro Denji, mas o foco era outro, né? A gente só não queria aceitar, ou pelo menos alguns de nós, né? O episódio passado começa com o flashback da Rimeno. Sabemos da relação dela com o Aki, da relação dela com o Denji, da relação dela com a Makima, dela com seu antigo companheiro, ou seja, sabemos tudo. E o anime tava preparando o que eu acho que realmente vai ser a única morte aqui nessa situação. Caso contrário, como eu disse, teríamos passado mais tempo com outros e também acessado essas questões de outros personagens aqui. E o que vem ao caso... O cara entende muito, né? O cara já até sacou que a Makima tá de boa, né? O cara já sacou, né? É um safado. É estúpido, mas tudo bem. Então, é o último ato da nossa protagonista da vez, que foi o ato de amor mais visceral, mais puro, mais drástico que se possa fazer. Ou seja, dar a sua vida para outra pessoa. Em nenhum momento do episódio ou da série, pelo menos até agora, vimos a palavra, ou a frase no caso, eu te amo. Mas vimos várias atitudes que contemplam bastante esses sentimentos. Esse é o subtexto, no caso. No texto, em momento algum, a Rimeno falou que amava o Aki. Mas no subtexto da coisa, isso fica explícito. O caso Potita e Denji foi um desses, né? E agora foi Rimeno pra com Aki. E como diria Shakespeare em Romeu e Julieta, a despedida é uma dor tão suave que te diria boa noite até o amanhecer. E a suavidade com que Rimeno demonstrou um ato sublime de quem tem mais certeza do que dúvida sobre o que sente é absurdo, cara. O carinho, a paixão, a vontade dela pelo Aki foi tão grande que não precisou dizer em nenhum momento um verbo vazio para definir o que ela estava sentindo. Ela apenas se despediu dele de maneira suave, se doou por completa ao sentimento e fez o Aki ter mais uma chance, mais um motivo para continuar vivo, mais um motivo para continuar lutando para além da sua vingança. Mais um motivo pra ter vingança também agora, né, o PH? Porque além da vingança contra o demônio da arma, agora ele vai querer se vingar de quem matou a Rimeno, né? Vingança contra o demônio da arma, ou seja, Aki, que antes tinha apenas a questão da vingança, agora tem motivo, conflito, intenções e obstáculos. Não pode mais ser leviano em suas atitudes, não pode. Não pode mais ser sozinho em sua jornada. Assim como Denji é Denji e Potita ao mesmo tempo, Aki agora é Aki e Rimeno. E enquanto espectador, eu vou cobrar Que perfeita leitura, cara. Puta que o pariu. bastante, porque em vida eu julguei completamente errado essa personagem. Qualquer sentimento bom que se tinha com o Rimeno, agora precisa ser projetado no Aki. E isso vem como resposta para tudo de estranho, de rompante que ela fazia antes. Ou seja, nada mais do que um rompante por um amor que não podia ser amor de verdade. O demônio da arma vai se mostrando. Mais do que o demônio do objeto em si, parece cada vez mais ser uma questão de poder, sabe? Um demônio do poder. Armas foram feitas para matar. E é o que fazem nesse episódio aqui. De uma vez só, tá? Sem pudor, sem pestanejar. Não há disparo que dele saia uma flor. Não há uma arma que dela saia amor.
É aquela parada da arma que a gente conversou. A crítica é óbvia, mas às vezes é importante você tocar no óbvio, porque tem gente que não entende o óbvio, ou acha que é óbvio demais e deixa passar. A crítica do Fujimas ao armamentismo é explícito no mangá inteiro. Não há uma arma que dela não saia maldade. Não há maldade que dela saia paz. Só é necessário se proteger usando armas porque existem outras armas. Ter esse treco, ter esse objeto é uma disputa de poder a partir do medo. Portanto, todos ali tinham uma arma e fizeram muito bem aquilo para qual as armas servem. Mataram, ou pelo menos tentaram matar alguns personagens ali. Afinal, não há disparo que dele saia uma flor. Assim como também não são palavras que exprimem amor, não é o eu te amo forçado, que marca os dias como vírgulas, que surgem muitas vezes ao telefone como um câmbio desligo. É a vida pela vida. E Pô, cara, ele ia ficar de poema agora? Tá... O PH tá achando que Chainsaw Man é Bleach, né? Pra poder ficar de poema. quanto mais vidas as armas tiram, menos amores extremos poderão existir. Denji, ele deixou a sua oportunidade com a Himeno passar. Por quê? Porque ele sentia algo muito forte por outra pessoa. Ou pelo menos uma aversão, não importa. Ele ainda tá confuso das ideias, mas vai seguindo. Eu deixei passar a minha oportunidade de julgar a Himeno da maneira correta. E se não fossem as armas, estaremos então reparando erros e não chorando pitangas sobre possibilidades. Eu gosto muito do termo chorando pitangas, mano. Eu acho um termo muito forte, tá? Desculpa o comentário, mas eu tinha que fazer esse comentário. Que não existem mais. Uma vida se foi para que outra fique. Mas precisava ser assim? Precisava o amor ser expressado dessa maneira? Com o fim de um pro outro permanecer? O 8º episódio de Chainsaw Man elevou muito o nível do anime, colocou pra mim em um outro patamar. Se eu tava confuso no episódio passado, no 7, nesse o meu sentimento é de, cara, simplesmente se deixar, sabe? Porque o imponderável tá muito forte entre nós aqui nesse anime. Eu acho que o PH, quando chegar no final de Chainsaw Man, no arco final, ele O desmaia. estranho e o bizarro não são tão pesados quanto as possibilidades de reflexão e de virada de história que temos diante de nossos olhos. Chainsaw Man chama, cada vez mais, o espectador, nós, a se deixar levar e, de preferência, esperar pelo menos um episódio para julgar feitos e não feitos. Não ter tanta pressa para definir arquétipos e etc. Porque não é sobre isso. Parece que a gente não tá falando com nós ocidentais ou para nós ocidentais. Não. Manda. Se ele mandar o termo lá. Se ele mandar o termo lá de narrativa oriental, eu desmaio aqui. É por aqui que as coisas acontecem. Essa é a forma do anime dizer que é uma tragédia, como eu trouxe Shakespeare aqui, que transformava qualquer mesa de jantar em um caos perfeito, cheio de morte, vingança, dor, traição e etc. É assim que a partir desse episódio eu vou enxergar Chainsaw Man. E minhas análises vão mudar. Eu vou para outro lado agora das análises. Eu vou parar de pegar as reflexões que o episódio me dá e vou começar a misturar as reflexões que eu acho que o próximo episódio vai me dar. Pra quem falou que não gostava de teoria, né? Lá vem o PH lançar teoria. De novo, o episódio da vez só é completo com o próximo. E isso é deslumbrante, fascinante. Me deixa moído para toda terça-feira esperar um episódio novo de Chainsaw Man. Esse 8º episódio é gigante, cara. Gigante. Um absurdo de perfeição, tanto técnica, mas principalmente de texto. E Himeno... E o pessoal incomodado com CGI. Incomodado com trilha sonora. Fã de Chainsaw Man médio. Ela não se vai, ela se distribui. Ela está agora, de alguma forma, pertencente a todas as relações que estão presentes aqui nesse episódio. Pode perceber. E eu garanto que eu tô dizendo isso com o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio. Porque é assim que tem que ser Chainsaw Man. Nunca o agora, sempre o todo. A gente se vê semana que vem com mais uma resenha. Um forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Forte abraço, meu querido. Outro vídeo épico, né? Outro vídeo do PH que só demonstra como o fã de anime... Eu vou falar anime porque é a minha área, né? Como um fã de anime, ele simplesmente usa a energia dele pra focar em outras coisas que não é o que o anime tá dizendo ou o que o anime representa. Ele usa a energia dele pra focar, sei lá, mano. Foi um puto episódio foda. Ah, mas o CGI, né? Ah, mas a trilha sonora, né? Ah, mas o Aki correu estranho, né? Pra poder atacar. Sabe, assim, se fosse pra poder reclamar que a bunda da máquina diminuiu, eu embarcava nessa luta. Mas como não é, eu quero que todo mundo se foda.